eu quero dizer isso para vocês. Nós temos histórias, e muitas histórias, de derrotas em nossas vidas, de quedas, né? De problemas, né? Talvez alguns aí já passaram por falência. Eu sei o que é passar por falência, eu sei o que é passar por derrota, eu sei o que é passar por calúnia, difamação, não é? Eu sei o que é ser roubado, não é? Então, nós temos histórias para contar. Agora, eu quero te dizer uma coisa: o que você não pode permitir é que uma derrota te paralise, tá? O que você não pode permitir é que uma queda te paralise, que você fique paralisado no chão, que você fique paralisado na queda. Isso você não pode permitir, tá? Irmã Rosângela Serafim, seja bem-vinda em nome de Jesus. Então, você não pode permitir que uma derrota te paralise. Você não pode permitir que você caia e fique no chão prostrado. Por quê? Porque quando perguntaram para Thomas Edison, que inventor da lâmpada, o que ele sentiu, porque vocês não sabem, mas Thomas Edison, ele fracassou 10.000 vezes. Quando perguntaram para ele como foi fracassar 10.000 vezes, como foi fracassar 10.000 vezes em tentar inventar a lâmpada, tentar fazer com que a lâmpada funcionasse, ele disse: não, eu não fracassei 10.000 vezes, eu aprendi 10.000 maneiras diferentes de não fazer errado para construir uma lâmpada, para acertar e fazer certo uma lâmpada. Então ele disse: eu aprendi 10.000 maneiras diferentes de não fazer a lâmpada. O que Thomas Edison estava dizendo? Ele estava dizendo que nas 10.000 tentativas e fracassos, ele estava sempre aprendendo. João Vitor, seja bem-vindo. Irmã Regiane, seja bem-vindo. Cada familiar, cada um de vocês. Nós temos aí vários lugares do Rio de Janeiro, amém? Estamos aqui, Rio das Ostras, estamos aqui. Então, Thomas Edison, preste atenção no que eu vou falar para vocês, irmãos. Isso você precisa colocar na tua cabeça de uma vez por todas. De uma vez por todas. Uma derrota, um fracasso não é o teu fim. Eu vou repetir. Uma derrota, um fracasso não é o teu fim. É um aprendizado de como você não fazer errado de novo. Então, naquele lugar, você não cai de novo. Este erro você não comete de novo. Entenda que quando você erra, você aprende um caminho novo. Você tem que aprender com seus fracassos. Você tem que entender o porquê que te levou aquele fracasso, o que foi que te levou aquele erro. Você se lembra daquela mulher samaritana? Quem é que se lembra da mulher samaritana? Quem é que se lembra da mulher samaritana? Irmã Jane, seja bem-vinda. Quem é que se lembra da mulher samaritana? Aquela mulher, quando o Senhor Jesus Cristo se encontrou com ela naquele poço, Jesus chegou até ela e pediu água. Ela disse: mas como você, sendo judeu, me pede água? Por toda aquela questão entre os judeus e os samaritanos. E Jesus falou: se tu soubesse quem eu sou, você me pediria água, eu te daria água, a água da vida, né? E ela disse: então dá-me essa água. E Jesus falou: então vai lá ter com teu marido, né? Vai lá ter com teu marido. E ela disse: não tenho marido. Pois bem disseste, né? Porque 5 já tiveste, e esse que você tem agora não é teu marido. Jesus falou para ela: 5 já tivestes, e esse que você tem agora não é o seu marido. Ou seja, aquela mulher já tinha fracassado 5 vezes. 5 vezes em relacionamento sentimental, emocional. Esta mulher ela já tinha caído 5 vezes. Ela já tinha se envolvido com homens errados 5 vezes. Ela já tinha fracassado em relacionamento 5 vezes. E quando Jesus disse: esse que tu tens agora não é seu marido, então quer dizer que ela estava tendo um relacionamento com um homem fora do casamento. Ou seja, ela estava agora no 6º fracasso. Ela estava no 6º fracasso. Então era uma mulher que ela errou no primeiro, mas ela errou no segundo, errou no terceiro, errou no quarto. Ou seja, ela estava saindo de um erro para o outro e não estava aprendendo.
Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Ela estava saindo de um erro para o outro numa mesma área, na área emocional, na área sentimental, e ela não estava aprendendo. Ela não estava aprendendo com os seus erros. Ela estava voltando e caindo sempre no mesmo erro, numa mesma área, na área emocional, na área sentimental, na área sexual. Então essa era uma mulher que estava errando e repetindo os mesmos erros. E o sexto homem que ela tinha não era seu marido. Só que agora chegou o sétimo homem. O sétimo, número 7, número da perfeição. Só que esse sétimo homem não era alguém que queria abusá-la emocionalmente, não era alguém que queria usá-la sexualmente, não é alguém que queria enganá-la, é alguém que queria curá-la, é alguém que queria libertá-la, é alguém que queria transformar a vida dela. Para quê? Para que ela não viesse a errar de novo, para que ela não viesse a fracassar de novo. Então Jesus Cristo, às vezes, ele entra na tua vida para te dar um start. Jesus Cristo, ele vem, o Espírito de Deus vem fazer esta obra, porque Jesus disse: eu voltarei, mas enviarei o Espírito, enviarei o Consolador. Então, esta obra é obra de Cristo, para te dar um start, para te libertar do erro, para te fazer: ei, acorda, para de errar, para de cometer o mesmo erro, espera, faz diferente, não é? Você vai fazer tudo igual e vai querer que tenha um resultado diferente? Não é verdade, irmãos? Preste atenção numa coisa: se você fizer tudo igual, como é que você vai querer um resultado diferente? Como foi que você errou da primeira vez? Não é? Como foi que você se envolveu com pessoas erradas da primeira vez? Como foi que você perdeu dinheiro da primeira vez? Como foi que você contraiu esta dívida da primeira vez? Como foi que você, não é, se deixou levar da primeira vez? Como foi que você caiu da primeira vez? Como foi que você caiu da segunda vez? Então talvez você esteja em uma série de tentativas e fracassos, e o que você precisa fazer é pelo menos aprender com seus erros. Aprender. Não é? Até que Thomas Edison então olhou e percebeu que o oxigênio dentro da lâmpada que estava fazendo com que aquele filete, lembra da lâmpada incandescente que tinha aquele aramezinho lá dentro? Então, por causa do oxigênio lá dentro, o oxigênio dentro da lâmpada fazia com que aquele filetezinho, aquele aramezinho estourasse. Então o que aconteceu? Ele construiu a lâmpada de um jeito que ali dentro tivesse um vácuo, que não tivesse oxigênio, e pela primeira vez na história uma lâmpada durou 8 horas acesa. Então Thomas Edison aprendeu em relação à lâmpada. Só que, claro, uma questão da lâmpada, um ser inanimado, né? Que lógico que a partir daí muitas outras coisas foram feitas, mas eu estou falando aqui em relação a essa mulher samaritana, nós estamos falando muitas vezes de emoções, nós estamos falando de decisões que podem mudar a sua história, decisões que podem mudar a sua vida, decisões, meu irmão, porque o tempo passa e a gente não pode, irmão, se dar o luxo de perder tempo, a gente não pode se dar o luxo de ficar sempre cometendo o mesmo. Irmão, quer errar, mas erra diferente, pelo amor de Deus. Os irmãos estão ouvindo ou não? Acho que vocês não estão me ouvindo. Irmão, vai errar, mas erra diferente. O problema é que tem gente que está sempre cometendo o mesmo erro, está bloqueando na mesma área, está caindo pelos mesmos motivos. Irmão, você vai errar, mas erra diferente, pelo menos. Entendeu? Tem gente que está entendendo, eu acho, né? Você vai errar, mas erra diferente. Entendeu, irmão? Porque pelo menos você vai aprender com um erro diferente. Não dá para você cometer o mesmo erro de novo. Não dá para você querer ter um resultado diferente fazendo as mesmas coisas. Não dá para eu querer bater um bolo e colocar o cacau, ou colocar o Nescau, ou colocar um achocolatado e querer ter como resultado um bolo de coco. Não vai ser bolo de coco, vai ser bolo de chocolate de novo. Aí eu vou misturar a massa, o bolo, coloco o cacau, coloco o achocolatado e boto para assar e eu tiro. Ah, mas eu queria comer um bolo de laranja. Mas não tem como, irmão. Você fez um bolo de chocolate. Você misturou tudo para ter um bolo de chocolate. Você queria de laranja, você tem que botar laranja, irmão. Você quer coco, você tem que colocar coco, irmão. Qual é o resultado que você deseja na sua vida? Então, irmãos, queridos, ouça, você pode até errar, mas erra diferente. Quem é que está aí? Quem é que está aí, irmão? Eu sei que nem todos podem suportar, né? Tem uma frase do mestre Eduardo que eu gosto muito: nem todos podem suportar. É verdade, nem todos podem suportar, irmão.
cai live e acontece um montão de coisa, irmão, dá piriri. Irmãos, eu sei como é que é, irmão. Nem todos podem suportar, mas eu estou te falando em nome de Jesus, irmãos. Eu estou te falando, segura aí, não foge não. Não foge não. Então a primeira coisa que eu estou falando para você é sobre isso. Eu vou ler aqui o verso aqui. Eu vou ler um verso aqui, só para a gente ilustrar uma parte aqui da passagem. Eu vou ler uma outra passagem, mas o Espírito de Deus está me conduzindo agora para outro momento aqui da história de José. Então vou voltar um pouquinho atrás aqui e vamos ver aqui uma parte aqui, né? Logo depois do sonho de José, que a gente... semana passada a gente ministrou uma palavra poderosa sobre José, né? Na verdade, eu falei um pouquinho sobre o testemunho de um irmão lá na imersão, né, de transformação extrema que eu estive 2 semanas atrás, lá em São Paulo, né, um evento ministrado, organizado pelo pastor Eduardo Reis. E eu falei semana passada, agora eu estou continuando agora em cima da história de José, tá bom, irmãos? Tá, querido? Eu não quero que você erre, mas se errar, erra diferente, pelo amor de Deus. Para de cometer os mesmos erros, tá? Para de cometer os mesmos erros. Eu estava ministrando sobre a família de José, tá? O que aconteceu com a família de José? A família de José, assim como muitos grupos, existia o quê? Existia, né, uma dificuldade do líder conduzir os seus liderados. Eram 12 filhos, 12 líderes, 12 cabeças de tribo, porque ali nasceu a nação de Israel. Ali nasceram as 12 tribos, entendeu? Ali nasceram as 12 tribos. Então o que acontece? Para Jacó administrar tudo isso, para Israel, né, administrar tudo isso, foi muito difícil, foi muito complicado. E para completar, Jacó tinha um filho com quem ele tinha mais intimidade, mais comunhão, que era José, Yosef. Né? Yosef é José, né? Então Jacó, ele tinha mais intimidade com ele. Eu expliquei para vocês na semana passada que José, ele tinha a fisionomia da sua mãe Raquel, que morreu no parto do seu irmão mais novo, Benjamim, tá? Então, o que acontece? Ele tinha a fisionomia da sua mãe Raquel, ele tinha a fisionomia dela. E então, ele lembrava muito a esposa amada de José, lembrava muito de Jacó, a esposa amada de Jacó, a Raquel. José nasceu em Padã Arã, na Mesopotâmia, na época em que Jacó ainda trabalhava para Labão, né? E nesse tempo José nasce. Depois nasceu Benjamim, quando Raquel morre no parto de Benjamim. Só que José, fisionomicamente falando, ele lembrava muito a Raquel. E o temperamento e a personalidade de José era muito de Jacó. Irmão Zé Carlos também, esposo da irmã Rejane, lá da região dos Lagos, de Rio das Ostras, seja bem-vindo também. Então, veja, então tinha muita afinidade de Jacó com ele, né? E José era muito bonito. Dizem, né, que quando o homem puxa fisionomicamente a mãe, ele é mais bonito. Dizem, são umas coisas que as pessoas falam aí. Quando o homem puxa fisionomicamente a mãe, ele é mais bonito, eu não sei. Mas José, ele era muito bonito, José. José era um homem muito bonito. E ele lembrava muito a Raquel. E então tinha essa afinidade. E o que acontece? Existia um problema. Existia um problema nessa relação familiar aí. Porque os outros irmãos não entendiam muito bem essa afinidade de Jacó, né? Essa afinidade de Jacó com José. E José era o tipo do filho que não trazia problemas para seu pai. José era aquele liderado, era aquele discípulo que não dava problemas para o seu líder, que não trazia problemas, que fazia tudo certo, não tinha motivos para ser repreendido. E isso era complicado, porque às vezes você olha um grupo que tem, sabe, que tem tantas pessoas, e às vezes eles acham que um é puxa-saco, sabe aquele termo, né, pejorativo, puxa-saco, mas não, porque ele gosta de andar com o líder, gosta de fazer as coisas que o líder pede, faz tudo certinho, irmãos, né? Não é preguiçoso, né? Não fica inventando história, né, irmãos? Quando o líder precisa, ele está lá, né, irmãos? Então essas pessoas, elas acabam sendo recompensadas, porque veja, preste atenção numa coisa, você deve amar todo mundo igual, mas irmãos, você não pode tratar todo mundo igual, senão você vai ser injusto.
Eu vou repetir, você pode amar todo mundo igual, deve amar todo mundo igual, mas você não pode tratar todo mundo igual, senão você vai ser injusto. Deus amou a humanidade inteira, mas Deus não trata a humanidade inteira do mesmo modo. Entendeu, irmãos? Porque Deus é justiça. E o princípio de justiça é você honrar a quem tem honra e disciplinar quem precisa ser disciplinado, porque Deus disciplina. Não é? Então, o que acontece? Então, os irmãos de José, como nós ministramos, eles faziam muitas coisas erradas. Quem quiser ver, vê na live passada. E o que acontecia? José trazia más notícias de seus irmãos e era mais complicado ainda, tinha mais problemas ainda com seus irmãos, tinha mais situações contrárias ainda com seus irmãos. Então era complicado, irmãos, essa situação. Até que então chegou um dia que Jacó pede para José mais uma vez, porque era comum que Jacó pedisse isso para José, que José era mais velho, né? E Benjamim era mais novo, José já estava na adolescência, então era comum que pedisse isso para José, que José fosse ver como seus irmãos estavam, e ele ia e voltava. Então dessa vez José vai, não é? Ele pede para ir até Siquém, entre Hebrom e Siquém, mais ou menos 80 quilômetros. Eles não estavam em Siquém, e de Siquém até Dotã, mais 17 quilômetros. Mas veja, José chegou, né? José chega lá em Siquém, não encontra, depois vai até os seus irmãos lá em Dotã, amém? E encontra os seus irmãos, 17 quilômetros do lugar que eles deveriam estar, mas tudo isso, como ministrei na semana passada, estava dentro dos planos do Senhor. Quando ele está chegando lá, quando ele está chegando nesse lugar, seus irmãos avistaram de longe, viram José de longe e ficaram com raiva e disseram: lá vem o sonhador mor. Lá vem o sonhador, lá vem o grande sonhador, né? Lá vem aquele que pensa que é melhor do que nós. Porque é assim, porque as pessoas que muitas vezes fazem errado e são tomadas por ciúmes, ao invés de elas identificarem o erro nelas e procurarem melhorar para que também possam ser recompensadas, elas preferem ficar com raiva daqueles que fazem certo. Quem está aí, irmãos? Quem está aí? Então tem gente que ao invés de melhorar e procurar fazer certo, para também ser beneficiado, para também ser recompensado, não, prefere ficar com raiva de quem faz certo. Porque é assim, os 10 irmãos de José estavam errados, fazendo coisas erradas, estavam mancomunados com coisas erradas. Tá? Dá uma olhada depois na live da semana passada, que eu não vou ficar repetindo tudo aqui. E José fazia tudo certo. Ao invés deles acertarem, eles ficavam com raiva de quem fica certo. Às vezes na igreja, às vezes na empresa, às vezes na família. Só que o líder tem que identificar isso. Não dá para tratar todo mundo igual. Você é pai, você é mãe, você ama seus filhos todos. Imagina você ter 5 filhos e 3 filhos fazem uma besteira e você bate nos 5, e 2 não fizeram nada, 3 fizeram e você vai repreender os 5 porque você acha que não pode deixar os outros de fora. Você está sendo injusto. Aí se tem alguém com raiva, você chama num canto e fala: vem cá, por que você está sendo repreendido? Por isso, isso e isso. Não fica com raiva do teu irmão porque ele não fez o porquê. Né? Não fica com raiva do outro. Se você quiser, como disse Deus a Caim, se você fizer o que é certo, não será aceito. Não é verdade? Isso começou lá atrás, irmãos. Isso é a queda do homem, é o pecado. É o pecado. Irmãos, isso aí é o pecado que habita na carne. É a queda do homem. Entendeu? É o velho homem caído, é a estrutura carnal caída. Que ao invés do homem tentar acertar, melhorar, ao invés do filho fazer o que o pai está pedindo, ele prefere ficar com raiva do outro filho, só porque o outro filho não apanhou, só porque o outro filho... Aí ele começa a dizer que o outro filho é o queridinho. Não, é o outro filho não está fazendo nada errado. Lógico, eu estou falando aqui de uma coisa, né? Estou falando aqui de um padrão correto. Não estou falando aqui de gente que tem preferidos e tem uma balança desigual. Não estou falando isso. Estou falando de justiça aqui, tá, irmãos? Estou falando aqui de justiça. Então, um pastor, um líder, um dono de empresa, um pai, uma mãe, amém? Eles têm que saber dirigir o seu grupo. Jacó estava tendo um problema com o seu grupo, só que ele não identificou a gravidade.
Jacó não identificou a gravidade, porque Jacó, como muitos pais, não acreditam que possa acontecer alguma coisa grave com seus filhos, não acreditam que seus filhos possam estar caminhando no caminho, não, mas depois você resolve, não, mas não é bem assim, até que a coisa, o caldo entorna, aí fica mais difícil de resolver. Por quê? Porque lá atrás esse filho deu sinais, lá atrás essa filha deu sinais de rebeldia, lá atrás esse empregado, lá atrás esse discípulo deu sinais, você não acreditou, você não chamou ele para conversar, você não conversou com a tua filha, você não conversou com a sua discípula, você não chamou a pessoa para conversar, sabe? Você achou que com o tempo isso ia se passar sozinho. Não, tem coisas, irmãos, que a gente precisa conversar com a pessoa. Eu já tive grandes derrotas na minha vida, grandes decepções na minha vida, porque eu vi os sinais, mas eu não dei a devida importância para os sinais. Aprenda comigo. Eu já tive problemas com gente de ministério que me traiu, porque eu vi os sinais, mas eu não chamei a pessoa para falar na hora que tinha que falar. Entendeu, irmãos? Porque muitas vezes na obra, a gente está fazendo a obra e a gente acredita que o Espírito Santo vai fazer tudo, mas tem coisas que é você que vai ter que falar, tem coisas que o Espírito Santo vai falar através de você, porque se fosse assim, Deus não colocava líder. Se fosse assim, o pai não era líder da família, a mãe não era ajudadora, se fosse assim, não tinha patrão, se fosse assim, não tinha hierarquia, e Deus estabelece hierarquia na família. A hierarquia começa na família, a hierarquia começa na casa. Filho não pode mandar em pai, empregado não pode mandar em patrão, discípulo não pode mandar em líder, porque tem um sistema de hierarquia. Você está entendendo que Deus estabeleceu desde o Éden? Você está entendendo ou não está entendendo? Então aconteceu um problema sério. Então eles perseguiram José. E diz a palavra do Senhor que, chegando ele até seus irmãos, no capítulo 37 de Gênesis, versículo 23, quem coloca aí? Gênesis 37, versículo 23. Olha aí, a hierarquia começa em casa. Amém, irmãos? Queridos, eu estou falando um montão de coisa aqui que eu não tinha nem me preparado para falar, mas é o Espírito Santo que está falando, irmãos. Então recebe aí, porque alguém aí está precisando. Gênesis 37, 23. Quem pode colocar o versículo todo aí? Gênesis 37, 23. Guilherme também chegou, seja bem-vindo, queridão. Gênesis 37, 23 diz assim, ó, já vou ler. Aí você posta aí para os irmãos que estão sem Bíblia, ou estão em algum lugar que não possam ler, vão ler aí, ó, vão ler aí nos caracteres aí. Diz assim: e aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram de José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia. Entendeu? Então o que acontece? A túnica de várias cores que trazia. Tem alguns irmãos aí, quem costuma fazer isso muito é o João Vitor, João Pedro, o Andrei também faz isso, a Renata já fez isso, já pegou e colocou lá, isso o versículo inteiro. Não, irmão, é Gênesis 37, 23, botaram outro versículo aí. Gênesis 37, versículo 23, não é isso? Gênesis 37, 23, botaram outro versículo aí. Tá bom? Gênesis 37, 23. Então o que acontece? Ouça com uma coisa que eu vou te falar. E o que aconteceu é o seguinte: ele tinha uma túnica, que eu falei, preguei na semana passada, uma túnica colorida que o pai deu a ele, de linho fino, trabalhado. Então aquilo o destacava entre os outros irmãos. E essa túnica indicava que Jacó daria a ele a bênção da primogenitura, daria a ele a bênção dobrada. Essa túnica indicava que Jacó entregaria a José esta bênção dobrada. Jacó estava indicando isso, entendeu? Jacó estava indicando. Se você for ler depois, lá na frente, os filhos de José, quando Jacó foi abençoá-los, Efraim e Manassés. Efraim era o mais velho, Manassés o mais novo. Isso, agora a Renata colocou certo, é isso aí mesmo. E o que acontece? Na hora de dar a bênção, Jacó abençoa Manassés. E aí José vem trocar a mão e fala: não, esse aqui que é o primogênito. Não, mas esse aqui que será? Porque na hora Jacó troca. Por quê? Porque o patriarca tem a unção, a autoridade de Deus
para escolher o primogênito. Então nem sempre o primeiro é o primogênito. Se Deus der a direção, se o Senhor abençoar, assim como aconteceu com Jacó, se Deus der a direção, ele inverte, ele escolhe outro como o primogênito, aquele que vai receber a bênção dobrada. Então tinha essa questão, mas é uma escolha do líder, irmãos. Ouça uma coisa que eu vou te falar: discípulo que não aceita a direção de líder, ele não é discípulo. Ele precisa ser curado, ele precisa ser liberto. Discípulo que fica com ciúme de outro discípulo, com raiva do líder, discípulo que tem ciúme do líder, discípulo que tem raiva do líder, ele não está sendo discípulo. Ele tem uma raiz de rebeldia no coração dele. Ele não vai prosperar. Ele precisa de cura, ele precisa de tratamento, precisa de libertação. Precisa de ser transformado. Entende, irmãos? Filho não tem que questionar pai e mãe. Liderado não tem que ficar questionando o líder. Quando vem uma decisão do alto, irmãos, discípulo, filho, acata, porque entende, porque recebe que é a direção de Deus. Entende? Então ouça, então tinha essa situação. E aí o que aconteceu? Tiraram-lhe a túnica, lançaram ele dentro da cisterna, do poço. Não tinha água. Semana passada eu falei para vocês, não tinha água, mas o que tinha lá dentro? Não é verdade? Mas veja, tiraram a túnica. O tema da mensagem é José, a túnica, os sonhos e o propósito, amém? Então tiraram a túnica de José. E agora? Lançaram José na cova. E agora? Tiraram a túnica de José. Acabou a história de José? Tiraram a túnica de José. Mataram os sonhos de José? Tiraram a túnica de José. Acabaram com a história de José? Hein, irmãos? O que vocês acham? Lógico que você conhece o resto da história. Mas quantos de vocês e quantas pessoas vocês conhecem que roubaram-lhe a túnica? Tiraram-lhe a empresa? Roubaram seu ministério? Tiraram acabaram com seu casamento? Perderam um casamento? Perderam uma bênção? Perderam um negócio? Perderam alguém que amavam? Perderam a sua túnica e bloquearam? Pensaram que perderam tudo. Entende, irmãos? Pensaram que perderam tudo. Ficaram parados, ficaram paralisados. Satanás, às vezes, presta atenção no que eu estou falando, Satanás, às vezes, ele quer te convencer que com aquela falência, com aquela queda, com aquela derrota, com aquele fracasso, com aquele roubo, a sua vida acabou. A sua vida encerrou. O inimigo quer te convencer com isso. Ele quer te deixar traumatizado. Ele quer te deixar traumatizada. Entende? De tal forma que você bloqueie. Imagina como foi com José ser agarrado pelos seus irmãos que ele amava, que ele tinha um relacionamento de amor, que os irmãos podiam não amá-lo, mas ele amava os seus irmãos. Então imagina como foi cruel para José, como foi terrível para José, seus irmãos agarrarem ele, arrancarem a sua túnica, lançarem ele num buraco, tiraram a túnica, tiraram o símbolo de José, o símbolo da sua autoridade, o símbolo da sua predileção. Arrancaram aquilo que ele tinha de mais vistoso na sua vida. Arrancaram aquilo que aparentemente era o que ele tinha de mais, era o que ele tinha de mais valioso. A túnica que foi mandada ser feita pelo seu pai, presente de seu pai, amado que o amava, um presente de seu pai que foi roubado, que foi arrancado pelos seus próprios irmãos. Então tem pessoas que eu sei que estão aí me ouvindo, que estão me vendo agora, que podem passar ou já passaram por roubos na vida, por tragédias na vida, por traumas como esse. Entende? Tiraram arrancaram de você algo precioso,
Algo precioso que você tinha lhe foi tomado. E o que o inimigo queria, o que o inimigo quer é que você fique paralisado nisso. Entende? Só que eu te digo uma coisa, irmãos. Por isso você está entendendo já o tema dessa ministração. Tiraram a túnica de José, mas não arrancaram seus sonhos. Roubaram a túnica de José, mas não roubaram seus sonhos. Quem está ouvindo aí? Quem está entendendo aí? Quem está entendendo aí? Roubaram a túnica de José, mas não roubaram os seus sonhos. Irmãos, o teu sonho, ninguém pode roubar, só se você desistir dele. O teu sonho, ninguém pode te roubar, só se você desistir dele. Você talvez tenha tido um sonho de infância, você talvez tenha tido um sonho na sua adolescência, você talvez começou sua empresa, começou o seu negócio, começou a sua família, começou o seu ministério com grandes sonhos e por causa dos problemas da vida você começou a ficar bloqueado. Mas somente você tem o poder de abandonar os seus sonhos ou não. Ninguém pode roubar teus sonhos, só se você largar os seus sonhos. Irmã Vânia, irmã em Cristo, prima Vânia, lá de São Paulo, gente de São Paulo chegando aí também, Deus abençoe. Então veja, tiraram a túnica de José, mas não tiraram o seu sonho. O que foi que te tiraram, irmãos? O que foi que te roubaram? O que foi que tiraram de você? Sabe, talvez tenham abusado de você na infância. Talvez tenham tirado a sua pureza. Talvez tenham tirado algo de valor de você, emocional, ou físico, ou material. Mas os sonhos de Deus na sua vida não podem morrer. Eu estou falando para você, teus sonhos estão no caminho do teu propósito. Teus sonhos são as bênçãos de Deus no caminho do teu propósito. Volta a sonhar agora. Volte a sonhar agora. Resgata teus sonhos. Porque José perdeu a sua túnica, mas José não perdeu a capacidade de sonhar. Veja, porque vamos avançar, porque José foi roubado, José foi jogado, José foi vendido, não é verdade? José foi levado, não é? Foi levado daquele buraco, pelos midianitas, até chegar no Egito. Chegando no Egito, na casa de Potifar. Na casa de Potifar, ele foi comprado por Potifar. Potifar logo viu que José era alguém diferente. A bênção de Deus estava sobre ele. Tudo que José colocava a mão prosperava. Potifar, né, capitão da guarda, alguém que tinha acesso à intimidade de Faraó, né, irmãos? E Potifar ali colocou José como o superintendente da sua casa, colocou ele como mordomo da sua casa, administrador de toda a sua casa. Então José estava ali agora numa situação melhor, cômoda. Apesar de tudo isso, José está produzindo. Talvez você aí esteja querendo desistir de produzir, talvez você esteja aí querendo desanimar. Irmãos, deixa o Espírito Santo te curar de todo o trauma do passado. Larga a mão disso, irmão. Para de ficar se lamuriando. Larga o seu passado, deixa o seu passado para trás. Joga o lixo na lixeira, tira o lixo do teu coração. Toma uma decisão hoje. Espírito Santo, limpa a minha mente. Vai para a madrugada hoje, vai ter um encontro com Deus nessa madrugada, como Jacó teve com o anjo de Deus, que na verdade aquilo foi um encontro de transformação de caráter, transformação de personalidade, um momento poderoso com Deus. Então vai para o encontro com Deus na madrugada, vai pedir para o Espírito Santo trabalhar na sua personalidade para mudar a chave da sua mente, de uma pessoa pessimista para uma pessoa de fé, porque fé é isso, irmão. Fé é mesmo passando por lutas, continuar acreditando na vitória. Fé não é só você chegar assim, vai dar certo, aí dá errado, você tô lascado. Isso não é fé, meu irmão. Fé é você mesmo na derrota continuar acreditando na vitória. Eu vou repetir, fé é mesmo na derrota continuar acreditando na vitória. Isso é fé, é acreditar que a derrota é o caminho da vitória. Eu vou repetir, fé é acreditar que a derrota é o caminho da vitória. Olha aí, irmãos, não foi assim com José? Olha aí, Abacuque, mesmo que a oliveira minta, eu continuo acreditando em Deus.
Mesmo que não tenha fruto na vide, eu continuo acreditando no meu alimento. Mesmo que eu não tenha visto o dinheiro chegar do meu contrato, eu continuo acreditando no meu milagre. Mesmo que eu não esteja vendo a prosperidade, o dinheiro chegando na minha mão, eu continuo acreditando na prosperidade. Eu continuo sonhando. Isso é fé, meu irmão. Ei, quem está aí? Quem está aí, irmão? Eu sei que nem todos podem suportar mesmo. Eu sei, irmão. Você começa a travar live, começa a travar celular, começa a dar sono, né, irmão? Vai para o banheiro, não volta. É assim, irmão. É uma batalha. Mas fica ligado aí, irmão. Fica ligado. Irmã Vilma, seja bem-vinda também. Fica ligado no que Deus está falando aqui, meu queridão. Minha querida, olha o que Deus está falando. Então, roubaram a túnica de José, mas não puderam roubar o sonho de José, porque está dentro de você, irmão. Está aqui, ó, dentro da sua mente. Dentro da sua mente, você só deixa o diabo entrar se você quiser, se você deixar. No seu coração, irmão, o diabo não pode entrar, o ladrão não pode roubar, só se você deixar. Ei, ninguém roubou teus sonhos, foi você que abandonou. Vou repetir, ninguém roubou teus sonhos, foi você que abandonou. Porque aquele abuso, aquele fracasso, aquele roubo não teve poder para roubar teus sonhos. Eles te roubaram outras coisas, você acreditou que teus sonhos acabaram também. Só que foi uma mentira, teu sonho não pode acabar. Teu sonho não morreu lá atrás, teu sonho não foi roubado lá atrás. Porque o propósito de Deus, irmão, o propósito de Deus não acaba por causa de um roubo. O propósito de Deus não morre junto com o fracasso. O propósito de Deus continua de pé na tua vida. Então você tem que voltar a sonhar e continuar acreditando nos seus sonhos. Você tem que continuar acreditando nos seus sonhos. Você está entendendo? Talvez esteja falando com alguém aí que esteja passando pelo momento mais difícil na sua vida. E nós estamos falando aqui da história de quem? De José. Tem certeza que ninguém aí, irmãos, ninguém aí foi jogado no buraco cheio de cobra e serpente. Ninguém aí, cobra e escorpião, ninguém aí foi vendido pelos irmãos. Alguém aí já foi escravo? Alguém já foi lançado em masmorra? Eu não estou querendo diminuir a sua luta, irmãos, mas eu estou falando aqui do que está na Bíblia. Se está na Bíblia, eu creio. O Deus de José é o meu Deus. Quem é que pode colocar aí? O Deus de José é o meu Deus. Quem é que pode declarar isso? O Deus de José é o meu Deus. Quem é que pode declarar isso aí? Eu quero ver quem está aí, irmãos. Que eu sei que é uma batalha, irmãos. Mas eu estou falando aqui com sonhadores. Eu estou falando aqui com sonhadores. Eu sei que nem todos vão chegar. Mas quem quiser, quem tiver aí, quem acreditar, vai chegar lá. E eu vou ver você conquistando seus sonhos. E eu vou fazer parte da conquista dos seus sonhos. Quem é que pode colocar aí? O Deus de José é o meu Deus. Quem é que pode colocar aí? Aí, Renata foi a primeira. Ó. Download nela, o tempo da Renata está menor, que ela está colocando mais rápido aí. O Deus de José é o meu sonho. Segundo, João Vitor terceiro, Deus de José é o meu sonho. Priscila é a verdade. Mas ele tem que colocar, o Deus de José é o meu Deus. O Deus de José é o meu Deus. Aí, vamos lá. O Deus de José é o meu Deus. Faz essa declaração aí. Irmão Zé Carlos, Deus de José é o meu Deus. E irmã Jana, Deus de José é o meu Deus. Coloca aí, irmãos. Entendeu? Aí, lá de São Paulo, chegou na frente um montão de gente que está no Rio aqui, ó, que está com o dedo cansado. Tem um povo aí com o dedo cansado. Lá de São Paulo chegaram mais rápido que o povo do Rio, ó. Ah, que coisa! Que tremenda, hein? Declara aí, o Deus de José é o meu Deus. Isso aí, Ítalo Ramon chegou agora só para declarar, o Deus de José é o meu Deus, aí, tá vendo? Os últimos serão os primeiros, aí, ó. Chegou na hora de declarar. Irmão Ítalo, de onde você está falando com a gente aí? De onde você está me vendo aí? Me dá o seu bairro aí, o seu estado aí, irmão Ítalo. Chegou agora na hora da bênção, viu? Tem gente que já está comigo desde o começo da live e não escreveu ainda o Deus de José é o meu Deus. Chegou um irmão agora e já tomou posse da vitória. O Deus de José é o meu Deus. Olha aí como é que são as coisas. Tá vendo, irmão? É isso aí, querido. Por isso que diz a palavra que os últimos serão os primeiros. Tem gente que chega depois e pega a bênção. Tem gente que estava desde o começo, dormiu, cochilou, foi no banheiro, foi fazer comida para outro dia. Né, irmão? É isso aí. Então, olha aí, ó. Irmãos, então, José na casa de Potifar. Aí toda aquele problemático, aquela mulher safada de José, né, irmão? A Potifar lá é a mulher de Potifar, né, irmão? E é aquele problema todo sério lá dando em cima de José, né? E aquilo, né, irmão? Se casou com Potifar, Potifar é eunuco.
E ela sabia que ele era, irmão. Então, casou por quê? Casou por causa do conforto e não sabia que ele iria né, ter essa situação depois? Aí ela ficou em cima de José, né? E José se manteve fiel. Porque veja, quando ele diz, eu não pecaria, não faria nada contra o meu Deus, ele estava sendo fiel ao seu Deus. Porque veja, Deus foi fiel com José. Amém, irmãos? Deus foi fiel com José, porque Deus é fiel. Amém, irmãos? Deus é... Irmão Ítalo, me diz aí de onde você está falando. De São Paulo? Amém. Mais um irmão de São Paulo, tá vendo só? Pessoal de São Paulo chegando na frente do pessoal do Rio, olha aí. Toma posse aí, irmão. Toma os paulistas aí chegando na tua frente aí tomando posse. Olha aí, ó. Toma. Olha os carioca dando mole aí, tá vendo? O irmão chegou de São Paulo para tomar posse da vitória. Né? Declara aí, o Deus de José é o meu Deus, irmãos. E aí o que acontece? José foi fiel ao Senhor. No momento em que ele poderia colocar tudo a perder. Ele poderia pensar, você quer saber de uma coisa? É isso aí, irmão Mariso. Deus de José é o meu Deus, isso mesmo. Então veja, ele poderia colocar tudo a perder. Se você quer saber de uma coisa, esse homem está aí, tem essa situação aqui, ele não vai saber de nada e tal, eu não vou perder esse conforto, não vou arriscar, né, irmãos? E queridos, ouça uma coisa, não arrisque o seu futuro por causa de uma proposta indecorosa. Não abra mão dos teus sonhos por uma proposta indecorosa. Não abra mão dos teus sonhos por uma proposta que venha a te afastar ou afastar a bênção de Deus da sua vida. Você compreende? José até poderia, quem sabe, até chegar lá, mas se José sucumbe a esta mulher, irmãos, olha a situação que ia ser. Compreende, querido? Então, Deus é poderoso para restaurar vidas, inclusive que passam por essa questão sexual, que caem nessa questão sexual. Mas a questão ali é que José falou, não pecaria contra o meu Deus. Você sabe por quê? Porque José, ele amava o Deus de seu pai. Porque ele sabia que o Deus de seu pai era o seu Deus. Você sabe por que lá atrás José não fazia as coisas erradas? Porque José já sabia quem era Deus. Eu vou falar para os pais e para as mães que estão me vendo aqui agora. Você quer ter um filho obediente? Ensina a ele quem é teu Deus, para que o teu Deus seja o Deus dele. Porque se teu filho aprender que Deus está com ele em todo lugar, ele não vai te desobedecer na sua ausência, porque ele vai saber que ele tem que servir a Deus em todos os lugares. Entendeu ou não? Quem que está me ouvindo aí? Ensina o teu filho no caminho que deve andar. Ensina teu filho a servir a Deus como você serve. Porque aí você vai ter um filho obediente a Deus. E se teu filho for obediente a Deus, na tua ausência, ele continuará sendo uma bênção. Irmã Rosana Assunção, seja bem-vinda em nome de Jesus. Irmã Rosana. Então ouça. Ensina teu filho sobre Deus. Ensina teu filho a ser servo de Deus. Porque se teu filho for servo de Deus, na tua ausência, você não precisa se preocupar com o que ele está fazendo. Por quê? Porque teu filho vai saber que Deus está em todos os lugares. Então teu filho servindo a Deus, aonde ele estiver, ele vai estar fazendo as coisas certas. Por quê? Porque ele vai estar servindo a Deus, ele vai ter comunhão com Deus, intimidade com Deus. Entendeu ou não? Então Jacó ensinou José a ser servo de Deus. Por isso que depois, muitos anos depois, José lá vendido, lá na casa de Potifar, José continuou o homem íntegro. Porque ele podia estar longe do seu pai Jacó, mas ele sabia que não estava longe do seu Deus, o Deus de Israel, o Deus de seu pai Jacó, o Deus de seu avô Isaque, o Deus de seu bisavô Abraão. Ele sabia que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó estavam com ele naquela casa de Potifar. Estava com ele naquela casa de Potifar. Quem que está me ouvindo aí? Entendeu ou não? Se você ensinar teu filho a ser servo de Deus, você descansa.
problema dos pais crentes é esse, irmão, que eles não ensinam o filho, não lê Bíblia com o filho, não ora junto com o filho, não ensina o filho a ser servo de Deus, não ensina música evangélica pro filho. O filho faz tudo em casa, irmão. O filho joga, o filho brinca, o filho estuda, o filho come, o filho vê televisão, não tem culto no lar, o filho não lê a Bíblia. Tem filho de crente que só lê a Bíblia no culto, irmão. E o pai não tá nem aí, nem sabe de nada. Né? Como diz aquele cara lá, sabe de nada, inocente. Tem pai que é assim, sabe de nada, inocente. Ensina teu filho a ser crente, que você vai se despreocupar com ele. Aonde ele estiver, ele vai saber que Deus está com ele, Deus está vendo ele, ele vai o quê? Ele vai procurar acertar, porque ele vai querer agradar o Pai dele, o Pai Celestial, o Deus de Israel. Então José sabia que o Deus de seu pai, o Deus de seu pai, o Deus de seu avô, o Deus de seu bisavô estavam com ele lá no Egito, na casa de Potifar. E ele estava com ele lá no Egito, na casa de Potifar. E ele disse: não vou trair o meu Deus. E largou aquela mulher para lá, irmãos. Amém ou não? Largou aquela mulher para lá. Todo líder tem que ensinar seu discípulo a ser servo de Deus, a servir a Deus acima de todas as coisas. Um líder não tem que trazer o liderado para ele. Um líder tem que ensinar seu liderado a servir ao Deus, a servir a Deus. Todo discípulo que for um bom servo de Deus vai ser um bom discípulo. Todo filho que for um servo de Deus vai ser um bom filho. Pronto. Amém ou não? E quem entendeu aí? E aí, queridos, passou toda essa situação. E na casa de Potifar, depois Potifar acreditou na mulher, foi vendido, bateu o quê? 12 anos de prisão. 12 anos de chilindró, né? Ficou preso lá todo esse tempo. Masmorra. Meu irmão, olha, imagina Satanás tentando atacar a cabeça de José. Tá vendo, seu burro? Tivesse deitado com aquela mulher, tu tava lá no bem bom, comendo comida boa, administrando a casa daquele chifrudo, e tu tava bem. Entendeu, irmão? Satanás é sujo, irmãos. Satanás, às vezes, você faz a escolha certa pensando que vai dar tudo certo e dá tudo errado. Aí o diabo vem falar e às vezes usa até pessoas para dizer: você é burro. Se você tivesse pego aquele dinheiro, você estava bem agora. Entendeu, irmãos? Se você tivesse aceito aquela proposta, você estava bem agora. Você viu? Todo mundo que aceitou está bem. E só você aí, ó, tá ferrado. Só você tá duro. Porque você tem a mania de querer fazer tudo certinho. Porque você tem a mania de querer ser melhor do que os outros. Os outros estão aí, ó, se dando bem. Só você que não. Só você que quer ser o certinho. O diabo usa as pessoas para falarem isso. O diabo usa as pessoas para falarem isso. Para você desanimar. Porque você pensa muitas vezes inocentemente. Você pensa muitas vezes inocentemente que sempre que você fizer tudo certo, vai dar tudo certo. Sabia? Você pensa e já pensou inocentemente que sempre que você fizer tudo certo, vai dar tudo certo. Só que às vezes você faz tudo certo e dá tudo errado. E é aí que você tem que entender, irmãos, que o teu compromisso, preste atenção no que eu for te falar, é aí que você tem que entender que o teu compromisso tem que estar nos princípios e não nas consequências. Eu vou repetir. O teu compromisso tem que estar nos princípios e não nas consequências. Porque se você faz as coisas certas só por causa das consequências, você ainda não aprendeu a ser um servo fiel do Senhor. E é por isso que as coisas estão dando errado na tua vida. Porque você está fazendo as coisas certas por causa das consequências. Porque você quer que tudo dê certo. Teu coração está nas consequências e não nos princípios. Você tem que fazer tudo certo por causa dos princípios e não por causa da consequência. Quem está entendendo aí, ó? Ou está difícil de entender? Ou tem gente que já está com sono, já deu sono, já está cansado, já está querendo dormir, né, irmão? Que umas lives dessa aí, irmão, não é para qualquer um, não. Mas live dessa não é para qualquer um, não, irmão. Não é crente oba-oba, não. Né, irmão? Crente manto não consegue ficar numa dessa, não. Porque a gente fala certas coisas aqui, irmãos, que não é para qualquer um ouvir.
E não é mesmo. Mas glória a Deus que você está aí. Fica firme aí. Fica firme. Segura quem está junto com você aí, ó. Segura quem está junto com você aí. Entende? Você tem... Aí, a irmã Rosana entendeu. Só ela entendeu. O resto está só... Não sei o que os outros estão fazendo. Mas a irmã Rosana, pelo menos um entendeu. Preste atenção. Você não deve fazer tudo certo por causa das consequências. Você deve fazer tudo certo por causa do princípio. O teu coração tem que estar no princípio. Se vai dar tudo certo, glória a Deus, amém. Mas eu fiz tudo certo porque é certo fazer certo. E eu amo a Deus. E eu amo fazer certo. Pronto, acabou. Então eu estou falando com gente que se você entender isso hoje, a sua vida vai dar uma virada. Vai dar uma guinada. Se você entender o que eu estou te falando agora, a sua vida vai virar. Deixa essa palavra descer da sua mente. Não deixa essa palavra ficar só no seu ouvido, não, porque o diabo está querendo que essa mensagem não entre na sua mente, para que você não viva Romanos 12:2, sabe? A transformação pela renovação da mente, para que você possa viver, experimentar e viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então receba essa palavra na sua mente, deixa descer para o teu coração, para dar uma virada na sua vida. Que você viver o que é certo, viver o propósito de Deus, viver a palavra de Deus. Você tem que fazer isso por amor a Deus. Esse é o princípio. Porque eu amo a Deus. Eu amo a sua palavra. Se vai dar certo ou não, isso aí para mim é indiferente. Porque às vezes, lembra do Sermão da Montanha? Bem-aventurado vós que fores perseguidos por causa do meu nome. Irmãos, o Sermão da Montanha está falando só de consequência danosa para quem fez tudo certo. Está só falando de consequência errada para quem fez tudo certo. A questão é, o que é errado para você? O que é errado para você? É não se vender e perder dinheiro? E você acha que deu errado porque você perdeu dinheiro? Ou se vender e ganhar dinheiro? E acha que deu certo porque ganhou dinheiro? O que é errado para você? Entendeu? Tem que perceber onde é que está o seu princípio, onde é que está teu coração. Então veja, se você começar a semear por causa do princípio, se você começar a servir a Deus por causa do princípio, se você encarar essa empresa, esse negócio, esse ministério por causa do princípio, se o teu coração não estiver lá na frente, no dinheiro, nas consequências, na fama, na honra, na glória, se o teu coração não estiver nisso, mesmo porque isso tudo Deus dá a quem Ele quiser, entendeu, irmãos? É de Deus, e a vontade de Deus, Ele é soberano. Se o teu coração estiver no princípio, você já é uma pessoa alegre, feliz, realizada, porque você faz o que a palavra de Deus, que os princípios da palavra de Deus te ensinam a fazer. E aí você pode ter certeza que você é uma pessoa curada nessa área, liberta, que você foi transformado pelo Espírito Santo. O teu caráter está sendo trabalhado, tratado, liberto. Você está entendendo, irmãos? Então, o que é errado, o que é certo? Na verdade, o errado na vida de José, aparentemente, o errado na vida de José era um propósito, era um mover de Deus para ele chegar lá onde Deus queria levá-lo. Então, preste atenção numa coisa. Por José ter feito tudo certo, pelos princípios que ele aprendeu com o pai dele, ele foi preso. Mas o caminho da masmorra, da prisão, daquela derrota, daquele fracasso, daquela vergonha, foi o caminho da realização dos seus sonhos. Então, se você aprender com esse fracasso, você vai fazer, como José, desse caminho, o caminho da realização dos sonhos de Deus na sua vida. Compreende isso? Dos sonhos de Deus na sua vida. Então, assim como José teve encontro com o seu propósito lá na frente, coisa que ele nem entendia direito, claro que Deus deu o que para ele? Deus deu o sonho de algo grande. É assim que Deus faz, né? Deus mostra pra gente algo grande, algo bom. Deus só não fala pra gente da luta que vai ser no meio do caminho. Porque se Deus falar tudo que você vai enfrentar, você desanima, você desiste. É ou não é verdade? Se lá atrás, junto com a revelação do seu propósito, Deus tivesse falado que você ia passar por tanto problema, por tanta calúnia, por tanta difamação, por tanto fracasso, você tinha desanimado, você tinha desistido lá atrás.
né, irmãos? Mas Deus vai trabalhando com a gente, Deus vai trabalhando. E cada fracasso, cada derrota, cada situação, cada levante do inimigo vai trabalhando o nosso caráter, vai fortalecendo, porque José recebeu o sonho, mas José precisava ser trabalhado para viver o sonho. Então você recebeu uma revelação, você recebeu o sonho, você sonhou os sonhos de Deus. Agora você está sendo o quê? Preparado para viver, não os sonhos dos outros, mas o teu sonho. Porque nós temos que viver o nosso sonho, não os sonhos dos outros. Não é? Por que tem gente que nunca consegue ser feliz e não se realiza na vida? Porque os sonhos dela não são baseados naquilo que Deus falou para ela. Os sonhos dela são baseados em vaidade, em orgulho. Ela vê os outros fazendo uma coisa, eu quero ser igual fulano. Ela vê o outro, eu quero ser igual Petrano. Aí tem ciúme do que o outro faz, tem ciúme do que o outro é. Então ela nunca sonha os seus sonhos, ela começa a querer sonhar o sonho dos outros. Eu quero ser igual fulano. Por que fulano está naquele lugar e eu não estou? Por que aquele pastor está naquele lugar e eu não estou naquele pastor? Por que aquela pessoa não está naquele lugar e eu não estou? Irmãos, essas pessoas são frustradas na vida, porque na verdade elas acham que tem que ser melhor do que os outros, elas têm sempre ciúme dos outros, então elas são pessoas frustradas, porque na verdade, irmão, quando você sonhar os sonhos de Deus, você vai ver o teu propósito, e você vai ser feliz, vai ser alegre como discípulo, como servo, como filho, como pai, como mãe, amém, como líder, aonde Deus te colocar, então você vai fluir naquilo que Deus te chamou, porque tem pessoas que acabam querendo viver algo que Deus não chamou elas para viver, e elas vão ser sempre o quê? Frustradas na vida. Porque se você quiser fazer algo que Deus não te chamou para fazer, irmãos, você vai estar fora dos planos de Deus. Você vai ser sempre uma pessoa, sabe, frustrada. Nada na sua vida vai ficar bom, porque não vai preencher você. Você nunca vai se alegrar. No momento que você consegue uma coisa, amém, daqui a pouco você está frustrado de novo. Mas quando você vive o teu propósito, quando você está no caminho do teu propósito, irmão, você pode estar passando por luta, mas no outro dia você está de pé de novo. Entendeu, irmão? Você nem sabe como está de pé, mas você está, porque você está vivendo o seu sonho. Entendeu, irmãos? Então veja, José não abriu mão de princípios. Deu tudo certo? Não. Foi preso. Foi preso, irmãos. 12 anos ali naquela prisão. Aí logo depois, o que acontece? Logo depois, o copeiro e o padeiro. Amém? Já estou querendo encerrar a mensagem. Já estou querendo fazer o círculo final aqui para a gente encerrar e orar. Então teve o copeiro e o padeiro. Amém, irmãos? O copeiro e o padeiro. Alguns dizem lá, historiadores, que o sommelier, o homem que cuidava de todos os vinhos do faraó, amém? E o padeiro, né? O que aconteceu? Por que foi preso o copeiro? Porque se encontrou mosca no vinho. Entendeu, irmão? Servir mosca no vinho não pode. Né, irmão? Não pode. Você quando vai fazer a coisa tem que fazer direito. Né? E o padeiro? Farpa de madeira no pão. Farpa de madeira no pão. Então não é assim que se trata um rei, não é assim que se trata o líder. Irmãos, tem uma palavra que você tem que buscar todo dia: excelência. Como é que você quer ser honrado pelos reis se você não tiver uma atitude excelente? Se você não for um profissional de excelência? Entende, irmãos? Não faça isso, né? Como disse Paulo, nós devemos servir aos líderes, aos reis, aos patrões, como ao Senhor. É verdade. Onde você estiver, sirva a todo mundo como a Deus. Faça para Deus. Porque às vezes as pessoas não te honram. Mas se você fizer a obra, volto de novo, por princípio, se você trabalhar por princípio, você vai estar servindo a Deus por princípio, quem vai te recompensar? O Senhor. Eu sei, irmão, eu sei. Eu sei que tem gente que é difícil, você está aí na sua área de trabalho, sei que o ser humano é complicado. Coisa complicada é ser humano. Você faz, ele não agradece. Ou então você faz 10 vezes, né? Aí na 11ª ele mais ou menos te agradece. Ou então no dia que você não pode fazer, ele reclama. Mas você tem que fazer tudo com excelência. Mosca no vinho não dá. Né? Pedaço de madeira no pão não tem como. Né? Então tudo que você fizer tem que fazer. O que aconteceu? Eles foram presos. Estavam lá com José, tiveram sonho. Né, irmãos? Tiveram sonho. E José revelou o sonho para eles. Né? Um iria viver, ou no caso o copeiro, né? E o padeiro iria morrer.
E assim aconteceu com os dois, foram chamados, um foi enforcado, um morreu e o outro foi restituído ao seu lugar. E o que José falou? Quando estiveres na presença de Faraó, lembra-te de mim. Lembra-te de mim. Se não me engano, se tiver algum irmão que possa me ajudar, e foram 3 anos mais, dentro desse processo que ele ficou esquecido ali, irmãos. E às vezes você fica esquecido mesmo. Às vezes você fica esquecido mesmo. Às vezes, quem você pensa que vai se lembrar de você, não lembra. Na hora que você imagina, na hora que você espera. Volto a dizer, faça por princípio, e você vai se frustrar menos com as pessoas. Vou te falar de novo. Faça por princípios e você vai se frustrar menos com as pessoas. Porque às vezes você faz as coisas tentando ajudar, às vezes você faz as coisas por alguém e você imagina que a pessoa vai te reconhecer, você imagina que a pessoa vai te honrar e a pessoa simplesmente, irmãos, te esquece, ela vai continuar, ela vive a vida dela e ela te esquece. Acontece muito isso. Mas se você fizer por princípios, Deus, eu fiz, tu sabes que eu fiz com carinho, fiz por amor, tu sabes que eu fiz para ti. Quem vai te honrar é Deus. Você semeia num, colhe no outro. E aquele que não te honrou, quem semeia desonra, colhe o quê? Desonra. Então tem gente que às vezes vive reclamando que é sempre desonrado, mas também o que honra? A quem honra? A quem honra? Né? Semeia honra aonde? Para colher honra. Não é verdade? Então, querido, sirva por princípios. Amém? Sirva por princípio. Porque muita gente vai te frustrar na vida. O copeiro esqueceu dele, não é verdade? Até que um dia Faraó tem lá, né, os sonhos. E que ninguém soube discernir esse sonho. Faraó ficou lá doido, que negócio é esse de espiga de milho boa, espiga de milho seca, vaca magra, vaca gorda, e nada. E ninguém entendia. Então o copeiro se lembra de José. Queridos, ouça uma coisa, preste atenção, quando você for visto como uma pessoa resolvedora de problemas, eu quero profetizar na tua vida, no teu caminho, do teu propósito, existem problemas que Deus deu para você a chave específica para resolvê-los. E isto te dará acesso a grandes banquetes, a grandes lugares de honra que Deus preparou para você. Receba esta palavra em nome de Jesus. No caminho do teu propósito, existem problemas que só você vai saber resolver. Existem pessoas que você será a resposta de Deus para elas. No caminho do teu propósito, existem portas que só você tem a chave para abri-las e que você terá acesso a lugares de honra. Porque no caminho do teu propósito, tem problemas que só você saberá resolver. Receba esta palavra para a sua vida, porque você vai ser a resposta para muitas pessoas, porque o teu sonho vai resolver o problema de muitas pessoas. O teu sonho vai abençoar muitas pessoas. Entenda isso. Então, o que aconteceu? Não é? Os irmãos estão recebendo aí, né? Em nome de Jesus. Então, o que acontece? No caminho do propósito, amém? Então, o que acontece? Aconteceu então que José foi trazido à presença do faraó. Lógico que você lê na palavra que José fez o que? Ele se banhou, tomou um banho, fez a barba, se arrumou, se preparou. Amém, irmãos? Se preparou. Amém? O irmão Ricardo Silva Voz, procure ele depois no Instagram, é um mestre em comunicação. Ele tem uma frase: você nunca terá uma segunda chance de causar uma primeira boa impressão. Não, não é isso não. Ele tem uma frase que eu quero lembrar agora. Você nunca nunca se prepare quando você precisa estar preparado. Ouça isso. Ricardo Silva Voz. Nunca se prepare quando você precisa estar preparado. Entendeu?
Nunca se prepare quando você precisa estar preparado. O que significa isso? Quando chegar a hora, você precisa estar pronto. Quando chegar a hora, você precisa estar pronto. Então José, quando chamaram ele tomou um banho, se arrumou e se apresentou na presença de Faraó. Amém? Se apresentou na presença de Faraó. Amém, irmãos? Então você precisa estar preparado para o momento da sua honra. Você precisa estar preparada para o momento de sua honra. Amém, irmãos? Para você não perder oportunidades. Quando ele chegou na presença de Faraó e Faraó falou, você pode revelar esse sonho? O que José respondeu? José respondeu, eu não, mas eu tenho um Deus que pode revelar. Eu vou buscar um Deus que pode revelar. Eu acredito que seja por isso, por essa resposta de José, que José ele poderia ter dito, não, tudo bem, eu vou revelar teu sonho. E corria para Deus e orava ao Senhor e pedia para Deus revelar. Não, ele honrou a Deus na presença de Faraó. Ele falou do Deus dele na presença de Faraó. Ele disse, não, eu tenho um Deus que revela. Amém, irmãos? Não, eu tenho um Deus que revela. Eu acredito até por isso que ele recebeu o nome de Faraó. Faraó deu o nome para ele de Zafenate-Paneia. Zafenate-Paneia quer dizer qualquer coisa assim como Deus fala e está vivo. Quando ele fala com Faraó, a primeira coisa que José faz é honrar a Deus. Por causa disso ele recebe o nome, eu acredito que por causa disso ele recebeu o nome egípcio de Zafenate-Paneia, que quer dizer Deus fala e está vivo. Amém, irmãos? Que coisa tremenda. E aí o que aconteceu com isso tudo? Aconteceu que José, ele soube dar a resposta, olha aí, a resposta que ninguém tinha. Então se você receber esta palavra nessa noite, que daqui a pouco nós vamos encerrar para orar, amém? Vocês que perderam a primeira parte, vai ficar salva essa live, estuda. Tem irmãos que estão chegando agora, que estão indo lá nas primeiras lives, estão estudando, irmãos. Querido, se você não procurar capacitação, como é que Deus vai te usar? Deus só pode usar a ferramenta que você adquiriu. Como é que Deus vai usar uma ferramenta na sua vida que você não adquiriu? Deus te dá a ferramenta para Deus te usar com essa ferramenta. Deus te dá o conhecimento para Deus te usar com esse conhecimento. Se Deus está querendo te dar o conhecimento e você não recebe o conhecimento, como é que Deus vai te usar? Diz para mim. Tá aí, irmãos. As lives ficam salvas. Tem mais de 10 lives aí para você estudar a palavra de Deus. Está gravado, dá até para você estudando e adiantando algumas partes para você, né? Dá para você estudar, tem irmãos aí que estão voltando nas primeiras lives. Como é que você quer estar preparado para amanhã? Como é que você quer estar preparado para esse final de ano? Como é que você quer estar preparado para o ano que vem? Se você não tiver o conhecimento, Deus te dá o conhecimento para te usar através desse conhecimento. Você já entendeu que cada conhecimento é uma ferramenta para você tomar posse de uma vitória? Entendeu? Então é só você, vai ficar salvo aí. Aí depois você faz o quê? Entra aí na minha fanpage, está tudo salvo, você não vai perder nada. Entendeu, irmãos? Então veja, nesta época, para a gente encerrar, vou te dar um dado histórico. Nessa época, só para a gente encerrar e orar, nem ia dar não, mas vou dar porque tem coisas que eu vou ensinar lá no grupo, que a gente vai fazer o grupo de estudo, que vai ser um grupo fechado. Amém, irmãos? Mas eu vou te dar um dado histórico. Nessa época em que José chegou no Egito, nesta época, existia um grupo de faraós chamado faraós Ixos. Faraós Ixos, que não eram os faraós de origem egípcia, eram faraós de uma tribo Ixa, entendeu, irmãos? Uma tribo que era de uma dinastia, de um grupo diferente que chegou e que habitou perto daquelas terras do Egito e que o povo egípcio a princípio não os rechaçou, e depois, quando houve um momento de fragilidade no Egito, esta tribo, que era uma tribo muito, muito guerreira e muito, muito violenta, esta tribo tomou o comando do Egito. E esta tribo Ixa, então, eles passaram a ser os governadores do Egito. Então houve uma nova dinastia.
Entendeu, irmãos? Houve então uma nova dinastia desta tribo. Então o Egito nessa época era governado por esses faraós. Entendeu? Os Ixos era uma tribo semita. Era uma tribo semita. Agora preste atenção numa coisa. Era um povo de origem semita, semelhante ao povo judeu, e que não tinham problema nenhum com os povos de origem judaica do povo de Israel. Então o que aconteceu? Você acha que é coincidência que José tenha chegado justamente nessa época em que o Egito estivesse sendo governado por faraós de uma dinastia diferente e que não tinham problema nenhum, etnicamente falando, com o povo de Israel, com os costumes de Israel? Você acha que isso é coincidência? O que muita gente chama de coincidência, eu chamo de plano de Deus. Porque o que aconteceu depois de uns anos? Depois de uns anos, o povo egípcio se arregimentou, se revoltou e tomou de volta o governo do Egito e voltou de novo a dinastia dos faraós egípcios. E eles expulsaram, mataram os líderes ixos, expulsaram esse povo, venceram esse povo, entendeu, irmãos? E eles foram expulsos. Por isso que você vê na Bíblia que depois teve um faraó que não conheceu a Israel. Por quê? Porque os egípcios voltaram. E os egípcios não tinham nada a ver realmente com o povo de Israel. Então depois você vê toda aquela questão que veio lá até culminar com a história de Moisés. Entende? Então estou te dando um dado histórico. Você acha que foi coincidência José ter chegado no Egito justamente na época de uma dinastia, de um povo, né, que não teve problema nenhum em receber Israel e deram os melhores lugares, a melhor terra que existia, a melhor planície que existia, eles receberam Israel, não teve problema nenhum com os costumes de Israel. Então, você acha que é coincidência? Não. Eu chamo de plano de Deus. Ei, eu quero profetizar para você. Você que entendeu essa palavra, eu quero profetizar para você. Deus está preparando um lugar da sua vitória. Se você entendeu o que Deus está falando para você hoje, Deus está preparando um lugar assim como Deus preparou o Egito para a chegada de José. Amém, irmãos? Para a chegada de Israel, Deus está preparando o lugar do seu milagre, o lugar da sua vitória. Quem está aí, irmão? Receba esta palavra. Quem está aí? Deus está preparando, irmãos, porque Deus está no controle de tudo. Deus está no controle das nações, Deus está no controle dos exércitos, Deus está no controle dos reis. Lembra? Deus levanta reis, Deus abate reis. Então Deus permitiu, amém? Deus permitiu que uma dinastia egípcia caísse, uma nova dinastia se levantasse. Depois Deus permitiu que caísse de novo, porque Deus já tinha dito que esse povo seria perseguido no Egito, porque não era o lugar deles. E ouça, o povo de Israel precisou mesmo se tornar escravo, o Egito precisou mesmo ficar um lugar bem ruim de morar, porque senão eles não sairiam de lá nunca. Entendeu, irmãos? Às vezes Deus tem que colocar muita coisa, muita pedra, muito pedregulho no lugar que você está, para você sair do conforto, para você se levantar, para você tomar uma decisão, para você chegou a época, chegou a hora do meu milagre. Tem gente que às vezes está no emprego, meu irmão, a coisa fica ruim, porque está na hora deles saírem e não entende, irmãos. Deus está abrindo porta para você, Deus tem milagre para você. Então, às vezes, Deus começa a te incomodar também para você acordar espiritualmente. Tem gente que está parada espiritualmente, começa a vir luta de tudo quanto é lado. Aí ela acha o caminho do joelho, ela acha o caminho de um novo mentor para a vida dela, ela acha até a live do pastor Ronald. Olha aí, ó. Tem gente que está aí, irmão, que se a coisa estivesse muito boa, tu não estava aí agora não, irmão. Tu estava vendo televisão ou você estava dormindo essa hora. Eu não sei. Tem gente que está aí porque Deus trouxe você para cá, irmão, porque Deus tem uma resposta para a tua vida. Tá entendendo ou não? E glória a Deus. Quero ser profeta para você. Estou sendo pastor, profeta para você aqui. Estou te ensinando, amém, irmãos? E estou sendo profeta para a tua vida. Toma posse dessa palavra em nome de Jesus. Então, como diz a palavra do Senhor, meu irmão, então o que aconteceu? José chegou no Egito, se tornou governador do Egito. Amém? 22 anos o seu sonho se realizou quando seus irmãos chegaram. E ele então manda que seus irmãos traga o seu pai. Por quê? Porque o sonho realizado de José era para salvar Israel.
Então eu quero dizer essa palavra para você. O teu sonho vai salvar a vida de alguém. O teu sonho vai salvar a vida da sua família. O teu sonho vai salvar a vida de muitas pessoas que talvez você nem conheça. Porque o teu sonho não termina em você. O teu sonho passa por você para abençoar outras pessoas. Porque propósito é isso. O nosso propósito em Deus é para que muita gente dê glórias a Deus. O nosso propósito é para que muita gente dê glórias a Deus. Então, Gênesis 45, para nós orarmos. Gênesis 45 diz assim, a palavra do Senhor. Gênesis 45, versículo 6 em diante, diz assim: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos, porque por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Quem coloca aí? Gênesis 45, versículo 5. Gênesis 45, versículo 5. Amém? Ouça, José não permitiu que os seus fracassos bloqueassem a sua capacidade de sonhar. Por isso José pôde revelar o sonho do faraó. Porque se tinha uma coisa que José tinha intimidade, era com sonho. Entendeu, irmãos? José não estava bloqueado. Se José tivesse bloqueado, ele não teria revelado o sonho de faraó. José continuou sonhando, continuou acreditando nos sonhos. E é por isso que ele revelou o sonho de faraó. Jacó ficou lá atrás, 22 anos amargurado, angustiado, pela perda de seu filho. Ele se bloqueou por causa de uma mágoa, por causa de uma tristeza. Por isso ele não teve a revelação de que seu filho estava vivo. Ele ficou angustiado, não teve a revelação que seu filho estava vivo. Entende? Ele acreditou na história dos seus irmãos e não fez nada, ele se bloqueou. Tá? Talvez você tenha se bloqueado por alguma coisa, por isso você ainda não teve uma revelação, por isso você ainda não teve um sonho, por isso você ainda não descobriu algo novo. Deus falou, Deus fala, a palavra do Senhor diz, meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. Deus tem coisa grande para te revelar. Jeremias 33:3, coisas grandes, maravilhosas que tu ainda não sabes. Receba esta palavra. José continuou crendo nos sonhos, por isso ele pôde revelar o sonho de faraó. E agora ele está aqui, porque ele não tinha mágoas, porque ele liberou perdão, porque José viveu o princípio dos 70 vezes 7, perdoou seus irmãos. José entendeu que seu fracasso não era o seu fim, que a sua derrota não era o seu final, que o seu fracasso era o caminho da sua vitória. E agora ele está ali, livre, feliz, entendendo que até a perseguição e a traição dos seus irmãos atenderam a um princípio, a uma vontade soberana de Deus para que ele, José, vivesse o seu milagre, vivesse e realizasse o seu sonho. Quem está aí? Receba esta palavra em nome de Jesus. Dá glórias a Deus pelas perseguições, dá glórias a Deus pelas lutas. Amém? Essas pessoas não tinham o poder de te roubar se Deus não tivesse permitido. Essas coisas na sua vida, Deus é poderoso para transformar em testemunho de vitória. Toma de volta, volta a sonhar, resgata os teus sonhos no fundo do teu coração, receba a palavra de Deus para a sua vida, deixa o Espírito Santo te curar e viva o teu milagre, viva o teu propósito, e no caminho do teu propósito você vai ver todos os teus sonhos em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos orar. Deus te abençoe, irmão Gleison, irmã Gleiciana, irmão Andrei, irmã Renata, Marisa, Mônica, João Pedro, João Vitor, pastora Conceição, irmã Andréia, irmão Luiz Felipe, pastora Lenice, irmã Marilene, irmão Luiz Antônio, irmã Edileuza, Priscila, Cristiano, irmã Rosângela, irmã Rejane, irmão José Carlos, irmã Clejane, irmã Vânia, minha prima lá de São Paulo, irmã Vilma, irmão Ítalo Ramon lá de São Paulo, irmã Rosana. Deus abençoe poderosamente. Em nome de Jesus eu oro pela tua vida, Senhor. Eu sei, Espírito Santo, que tu sondas o coração e as mentes. Eu oro agora por esse teu filho, por essa tua filha, pelo teu servo, pela tua serva agora, que estão conosco até esta hora.
Senhor, em nome de Jesus, Pai, puderam roubá-los as suas túnicas, mas não puderam roubar os seus sonhos. Os sonhos e os propósitos de Deus ainda continuam de pé. Senhor, toca agora com a tua unção, com a tua glória, o teu poder. Visita agora com o teu poder os teus anjos, agora nesta casa. Desça com o teu cabô, o teu peso de glória sobre esta vida, sobre esta família agora. Senhor, resgata agora os sonhos. Senhor, restaura agora esta vida. Senhor, cura esse coração. Transforma essa mente. Liberta esta alma. Espírito Santo de Deus, aviva o coração e a mente dos teus filhos para sonharem. Senhor, mostra para eles, capacita eles com conhecimento revelado, para que eles sejam uma resposta para aquelas pessoas que estão no caminho deles, e sendo uma resposta para abençoar vidas, eles serão poderosamente abençoados, recompensados, honrados pelo Senhor, porque é o Senhor quem usa as pessoas. Nem o inimigo se levanta que o Senhor não permita, nem um roubo aconteça que o Senhor não permita. Está tudo no propósito, está tudo no caminho do milagre, na vitória. Pai, queremos declarar que nós aprendemos com nossos erros. Queremos declarar que nós nos levantamos na unção e na força do Senhor para continuar sonhando, caminhando, rompendo em fé, para vivermos nossos milagres, a nossa vitória, vivermos nosso propósito, e no caminho do nosso propósito vamos viver todas as promessas que o Senhor nosso Deus tem para nossas vidas. Vamos realizar, vamos conquistar cada um de nossos sonhos pelo poder do Espírito Santo, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para a honra e glória de nosso Deus e Pai eterno. Amém, amém e amém, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você crê e recebe, diga amém. Deus te abençoe.